Qual é o seu tipo de mediunidade? Para tipos de mediunidade, temos inúmeras variações. Então, trouxemos aqui algumas das capacidades catalogadas e presentes também em ambientes espiritualistas. O primeiro tipo de mediunidade seria a psicografia. Esta se refere à escrita feita por médiuns, ditadas por espíritos sem corpo ou desencarnados. Era classificada por Allan Kardec como um tipo de manifestação inteligente. Segundo ele, o mecanismo de funcionamento da psicografia pode ser consciente, semimecânico ou mecânico. A segunda seria a incorporação. A manifestação mediúnica mais comum na espiritualidade e a qual também se deve à sua fundação e sustentação de algumas religiões é a incorporação. O ato de incorporar uma entidade consiste em fazer a conexão entre os chakras do médium e os do guia. E desta forma, no momento da incorporação, o nosso espírito continua ali, habitando o corpo físico. Não existe uma necessidade de se ceder esse lugar para que a entidade possa trabalhar. Terceira mediunidade, a psicofonia. Nesta modalidade, o espírito se comunica por meio da fala do médium, transmitindo a sua mensagem. Um caso que gerou polêmica e ficou conhecido em todo o país foi o do deputado Luiz Carlos Bassuma, que durante uma sessão solene, ele diz ter recebido a mensagem de um espírito. Número 4, mediunidade do tipo xenoglosia. Resumidamente, a xenoglosia pode ser tipificada como a capacidade que o médium desenvolve de falar em outras línguas. Esses dialetos são desconhecidos ao médium e até mesmo ao linguajar humano. Quinta capacidade, a clareaudiência. Ouvir a voz de um espírito. Nessa, o médium pode ouvir o espírito de forma ao vivo. Você não ouve o espírito no passado, nem no futuro, e também não ouve coisas acontecendo fora do lugar. Não é premonição, nem nada disso. Tem clareaudiência, que é quando um guia espiritual se aproxima de você, fala e você escuta. Escuta assim como está me escutando. Isso sim é clareaudiência. Mediunidades 6 e 7. Clareolfativo e clarigustativo. Essas são raras e são capacidades de sentir aromas e gostos presentes no mundo espiritual. O clareolfativo sente os cheiros, os aromas, e o clarigustativo sente os gostos, ou seja, não estão materializados nesse plano, estes aromas e estes sabores. Mediunidade número 8, clarividência. Esse fenômeno ocorre quando o médium consegue ter a visão do mundo astral. É uma mediunidade mais difícil de se encontrar e às vezes há também uma confusão entre a pessoa que possui clarividência e aquela que vê somente vultos esporadicamente, de vez em quando. O clarividente manifesta essa capacidade mediúnica a qualquer momento, basta que esteja concentrado. A probabilidade disso acontecer aumenta quando a pessoa está em um centro, em um barracão ou em um lugar espiritualista, para desenvolvimento espiritual, no mesmo nível de ocorrência das incorporações, por exemplo. Neste ambiente acontecem as clarividências. Número 9, vidência. Nessa modalidade de mediunidade, encontramos a pessoa que concebe imagens de fatos e cenas que estão acontecendo ou já aconteceram em algum lugar. A vidência é quando a pessoa abre uma visão e abre-se uma tela aos olhos daquela pessoa, semelhante a um computador. Abre essa tela ou janela e ela consegue enxergar uma cena ou uma situação,
um indivíduo em outro ambiente, um lugar ou tempo, e ela traduz isso. Essa tradução é chamada de vidência. Esse foi um posicionamento do pai Rodrigo Queiroz, que explicou isso no estudo sobre mediunidade. Número 10, pictografia. Conhecido como pintura mediúnica e pictografia, seria o dom de pintar e produzir arte conduzidas pelo espírito. Neste ato, a entidade toma as funções motoras do médium, desenvolvendo a pintura como uma forma de manifestação. Então, criaria telas, quadros e etc. Número 11, inspiração ou irradiação. Consiste em escutar mentalmente ou intuir algo, mas é importante ressaltar que é diferente da clareaudiência, pois nessa modalidade, como já foi dito, o médium escuta claramente a voz do espírito, podendo até identificar e discernir o timbre da voz de seu mentor. A inspiração seria algo mais sutil, então não se deve confundir com clarividência. Número 12, projeção astral. Nesse tipo de mediunidade, o perispírito ou a alma da pessoa se projeta para fora do corpo, realizando a conhecida viagem astral. Esse desdobramento ocorre quando o espírito da pessoa tem alguma tarefa no astral e então ela se desliga temporariamente do seu corpo físico para ir realizar essa tarefa e executá-la. Número 13, psicometria. Esta pode ser entendida como a mediunidade que possibilita que o médium obtenha informações sobre a história de algum objeto. Em um texto de Érica Silveira, onde ela descreve a psicometria, diz o seguinte, lembrando que é a visão de um médico. Como o método de estudo consiste em apresentar aos pacientes objetos pertencentes ao presente ou passado de uma pessoa, ela diz o seguinte: os sonâmbulos passavam a descrever cenas relativas às épocas de existência do objeto e até mesmo o próprio caráter da pessoa a quem pertencia o objeto psicometrado. Depois disso, alguns estudiosos espíritas também se empenharam em se aprofundar no estudo desse fenômeno. Pai Alexandre Comino descreveu no livro Médium Incorporação Não é Possessão, diz que essa projeção seria a leitura do registro astral e temporal que fica em cada objeto, revelando o seu histórico. Então, resumindo, pequeninos, essa mediunidade chamada psicometria é a capacidade de você descobrir de onde veio aquele devido objeto, qual o passado dele, as pessoas que puseram as mãos nele, as intenções que ficaram gravadas nele e qual a energia que ele emana. Chama-se psicometria. A mediunidade não é propriedade de uma ou outra religião. Como um dos nossos sentidos sensoriais, ela é algo natural ao homem. Entretanto, cada um de nós viemos a este plano com domínio de determinadas faculdades mediúnicas, que tem ligação com a vibração espiritual religiosa que rege nossa ancestralidade. Obrigado por assistirem o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, ative o sino e inscreva-se no nosso canal. Obrigado e até a próxima, meu pequenino.